E aí, tudo bem? Esse vídeo vai pôr luz em um dos temas mais confusos do universo da informática para concurso: intranet, extranet e internet. Por incrível que pareça, são temas comuns em prova e que causam um grande problema. A gente vai entender um pouco melhor esses problemas aqui, pondo luz nos problemas. Não necessariamente a gente vai esclarecer o problema em si, porque pode ser que não tenha esclarecimento, os autores divergem, mas enfim, vamos entender os conceitos que a gente deve se apegar e os conceitos que a gente deve prestar atenção, beleza? Vamos começar essa nossa análise indo para a tela. LAN. No comecinho, vamos dar uma olhada no que é LAN, até que a gente vai chegar lá no tema. Repara, primeiro eu vou posicionar aqui esses dois camaradas, o Tannenbaum e o João Antônio Carvalho. Tannenbaum é um autor consagradíssimo dentro do universo da informática como um todo, como ciência. E João Antônio Carvalho é um autor de informática para concurso. Então nós estamos falando aqui da ciência como um todo, Tannenbaum, o professor dos grandes mestres, e nós temos aqui João Antônio Carvalho, um mestre dentro do universo dos concursos. Vamos lá pegar a opinião dos dois sobre LAN. LAN, segundo Tannenbaum, é uma rede privada, ok? É uma rede privada que opera dentro e nas proximidades de um único edifício, ó, como uma casa, escritório ou fábrica. Já para Antônio Carvalho, LAN é uma rede de computadores de extensão pequena, ó, normalmente dentro de um único prédio ou prédios vizinhos. Aí ele cita que alguns autores afirmam que uma rede local se estende por no máximo 1 quilômetro. Perfeito. Esses dois conceitos aqui estão muito próximos e nos dizem que se fosse uma caixinha, dentro da LAN a gente encontraria coisas, dentro da caixinha LAN encontraríamos coisas como palavras casa, escritório, repartição, tudo isso a gente encontra muito frequentemente em prova, associados ao termo LAN. Encontraríamos também cabo em azul que a gente usa, vamos encontrar impressora dentro de LAN, vamos encontrar conectores Wi-Fi, vamos encontrar pessoas trabalhando ali. Tudo isso pertence ao universo de uma rede chamada LAN, uma rede pequena, uma rede local. Agora vamos olhar a ideia de uma WAN. A WAN, segundo Tannenbaum e segundo Renato da Costa, um outro mestre dentro do universo dos concursos, WAN, para Tannenbaum, abrange uma grande área geográfica, geralmente um país ou continente. Para Renato da Costa, WAN é uma rede extensa, geograficamente distribuída. Os computadores estão interligados entre diferentes estados, países ou continentes. Bastante similares, não há problema nenhum aqui. Dentro da caixinha da WAN, a gente encontra esses termos e prova também muito relacionados ao conceito de WAN. Países, continentes, planetas, e aqui para montar uma WAN a gente tem cabo submarino, a gente tem roteadores enormes, a gente tem data center, a gente tem satélite, antenas diversas, enfim, a ideia de uma WAN é conectar grandes extensões. Uma LAN, portanto, uma rede privada, fechadinha, encerrada, digamos, dentro de um prédio, dentro de uma fábrica, dentro de uma empresa, dentro de uma casa. WAN é uma rede espalhada. Não há dúvida sobre esses dois temas, mas esses dois termos, eles dizem respeito à parte estrutural da rede. Então, ok, nós temos agora uma rede montada, uma LAN montada, está aqui fechadinha dentro da nossa casa ou dentro do nosso escritório. E agora o que a gente vai fazer com essa rede? Ok, nós temos uma rede montada, espalhada mundo afora. E agora o que a gente vai fazer com essa rede? Bom, uma vez que existam essas redes, surgiu ao longo do tempo um conceito de rede muito importante que a gente usa até hoje. Vamos saber qual é. Segundo Tannenbaum, a internet não é realmente uma rede. Olha só que coisa curiosa esse cara está nos dizendo. Ó. Não é realmente uma rede, mas uma vasta coleção de redes diferentes que usam certos protocolos comuns e fornecem certos serviços comuns. Isso nas palavras de Tannenbaum.
professor dos grandes mestres da informática. E aqui nós temos um exemplo de como a internet é. A internet é uma rede formada por várias redes, portanto ela não é realmente uma rede, mas uma vasta coleção de redes usando uma mesma linguagem, que seriam os protocolos, usando o mesmo protocolo, o mesmo modelo de protocolos, que é o TCP/IP, e fornecendo certos serviços comuns. E para os concurseiros, segundo João Antônio Carvalho, a internet é a maior ligação entre redes de computadores do mundo. E veja só o que ele diz. A internet não é uma rede só. São várias. Repara que esses dois autores de áreas parecidas, informática como ciência e informática voltada para concurso, não divergem em nada, está tudo certo aqui. E é desse começo que a gente vai partir para encontrar as nossas diferenças já. Então repara, LAN, uma rede local, já existe esse conceito. Quando a gente quer falar de uma rede local, já existe o conceito, é uma LAN. Quando a gente quer falar de uma rede espalhada mundialmente, já existe esse conceito, se chama WAN. Ok? Agora vamos ver um outro conceito que é muito importante e que está na base da nossa problemática. Vamos para a tela. Web. Segundo João Antônio Carvalho, a www, ou a web, é um serviço recente na internet, criado em meados de 1990, que permite que os usuários visualizem documentos diversos na forma de páginas hipermídia. São sites. As páginas são arquivos escritos na linguagem HTML armazenados em diversos servidores espalhados pelo mundo. A ideia da web, segundo João Antônio Carvalho, é um conjunto de sites ali, dentro desses sites, há diversas informações que a gente compartilha. Essa ideia da web é sensacional. Vamos ver o que a Tenenbaum tem a respeito dela. Segundo Tannenbaum, a web é uma estrutura para acessar conteúdos espalhados em milhões de máquinas por toda a internet. Olha, toda a internet, aquela rede formada por várias redes. Em 10 anos, deixou de ser uma maneira de coordenar o design de experimentos de física de alta energia na Suíça para se transformar no aplicativo que milhões de pessoas consideram a internet, entre aspas. Olha, de tudo que nós vimos aqui, essa parte é especial. Esse pedacinho do texto de Tannenbaum, essa fala de Tannenbaum é essencial, porque ela está na raiz de todas as dúvidas relacionadas à internet e extranet. Ou melhor, a intranet e extranet. É a raiz do problema. As pessoas, de um modo geral, confundem os termos web com internet. Se a gente voltar ali olhando o que a gente estava olhando lá atrás, LAN, WAN, internet, aquilo é a parte estrutural, é a parte de funcionamento, de protocolos, de rede, de equipamentos, etc. Mas quando a gente está falando de conteúdo, aí a gente está falando de web. A web surgiu para a internet como uma forma de você, usando aquela estrutura de rede, computador espalhado pelo mundo todo, etc., informações espalhadas mundo afora. Como é que a gente vai acessar isso? A internet, nos seus primórdios, funcionava como se fosse um telex. Eu vou mandar uma mensagem, telex talvez você nem saiba o que é. Telex era uma forma da gente mandar uma mensagem rápida, olha só, mandar uma mensagem rápida, urgente, eu mando via telex, telegrama. Então, vai lá em algum canto, digita, conta pro cara, pagava por palavra. Aí você pagava, o cara digitava uma coisa, saía lá em outro lugar e alguém desse outro lugar mandava para casa do destinatário. Isso era uma comunicação super rápida. A internet surgiu como uma espécie ainda mais rápida de telex. Trocava e-mail, trocava mensagens e arquivos, etc. Mas como é que esses arquivos, como é que você sabia que o cara tinha aquela informação? Aí que entra a web. A web, com essa forma bacana de compartilhar informações, foi se tornando tão poderosa. A internet, essa rede estruturada ali, bonitinha, toda prontinha e subutilizada, a partir da web se tornou um fenômeno. A coisa foi tão bacana que as pessoas começaram a confundir web com a própria internet. Tannenbaum nos disse isso. E mais, as empresas disseram assim, rapaz, essa web é boa demais.
essa web é tão boa que eu queria uma delas só para mim. Eu queria uma web minha para eu colocar as minhas coisas, as coisas dos meus funcionários, para passar as informações para eles. Olha só que coisa. Eu quero uma web para mim. A internet se confunde com a web. Eu quero não uma web para mim, eu quero uma internet para mim. Então, vamos dar uma olhada um pouco mais profundamente nesse termo intranet. No momento em que as empresas disseram assim, ok, eu quero essa coisa só para mim. Vamos para a tela. Quem é o cara que eu trouxe para falar sobre isso com a gente? Steven Tellin. Não sei se se pronuncia assim, mas enfim. Esse cara, a internet diz de uma certa forma que ele cunhou o termo intranet. Então, ainda que não tenha sido ele, ele estava assim no início da formação da tecnologia. É esse nerd carequinha aqui. Ó. Ele teve a ideia, digamos, de criar uma web somente para as empresas. E aí repara, olha o que ele fala a respeito de intranet. Estamos indo na fonte mais primária de todas, que é o dono do termo, digamos. Não é exatamente ele o dono do termo, mas a gente pode considerá-lo. Ele estava ali na raiz da coisa. Intranet, segundo ele, é uma infraestrutura baseada em padrões e tecnologias da internet, a gente sabe disso, que suporta o compartilhamento de conteúdo entre um grupo limitado e bem definido de usuários. Repara, conteúdo, grupo limitado, usuários. Ele não faz qualquer distinção aqui entre estar na empresa, não estar na empresa, nada. E a extranet, ele diz, extranet é um conjunto de conteúdos compartilhado entre um grupo bem definido, ok? Mas que ultrapassa os limites da empresa. Aqui começa a confusão. Porque, repara, quando ele diz assim, um grupo bem definido, mas que ultrapassa os limites da empresa, ele não está dizendo que é o fato de você não estar na empresa que faz com que se caracterize uma extranet. O que ele está dizendo é que é um grupo bem definido de usuários que não faz parte desse grupo da empresa. Então é externo à empresa. Ele não está dizendo que é o acesso a essas informações de fora da empresa. Ele está dizendo que o grupo para o qual essas informações estará disponível é um grupo que não pertence àquela empresa. Essa é a ideia do termo. Então, intranet é um grupo bem definido de usuários que pertencem a uma empresa. Extranet é um grupo bem definido de usuários que não pertence àquela empresa. Então, é um grupo que interessa àquela empresa, mas não pertence a ela. Essa é a raiz do conceito. Mas vamos dar uma olhada no universo dos concursos. Aqui estamos com as palavras de João Antônio Carvalho, e esse aqui é o livro dele que serviu de base. Uma intranet é, no mais simples conceito, um site interno de uma corporação. Olha o que ele diz, isso aqui é web, não é? É a web, é o www, um site interno. Esse conjunto de páginas é acessível somente pelos funcionários da empresa. É restrito, portanto, e pode ou não ser acessado de fora da estrutura física da rede da empresa. Olha só, quem está nos dizendo isso é um autor de livros para concurso. E a extranet? Uma extranet é, em suma, em resumo, uma parte da rede de uma instituição que pode ter acesso liberado a usuários externos específicos, funcionários de empresas parceiras, como fornecedores, distribuidores, franquias e até mesmo clientes finais, mediante autenticação. E aqui ele dá um exemplo por meio de login e senha. Ok, perfeito, por meio de login e senha, mas hoje a gente sabe que há outras tecnologias. E vamos ver o que é que outro autor que a gente citou aqui de concurso tem a dizer sobre isso. Aqui está o nosso Renato da Costa. A intranet é uma rede privada que utiliza a mesma tecnologia da internet, não é? Beleza? Normalmente contido dentro de uma empresa, normalmente contido dentro de uma empresa, ok, nada, beleza. Separada da internet e oferecendo facilidades administrativas a funcionários e membros institucionais. Está perfeito, está bem de acordo com aquilo que é a ideia da intranet, facilidades administrativas, está vendo? Funcionários e membros, tudo certinho. Extranet, termo derivado de intranet estendida,
A extranet é o acesso remoto a uma intranet. Aqui já há uma certa divergência. Ó. O acesso remoto a uma intranet, permitindo que empresas envolvidas em um sistema organizacional se conectem. Beleza. Tem um detalhezinho ali que diverge um pouco, mas está beleza. Agora aqui diverge bastante. Ó. A extranet oferece acesso a funcionários em trânsito. Funcionários de campo. Aí aqui não. Parceiros comerciais, clientes, fornecedores, tudo certo aqui. Esse funcionários em trânsito é que está um pouco divergente. Pode ser vista também como um conjunto de intranets relacionadas. Ok, vejam só. Nós temos um autor de concurso dizendo não tem nada a ver com o fato de você acessar externamente. Ele não cita o acesso de funcionários, o acesso externo, como se caracterizasse uma extranet. Ele diz, olha, tal qual o autor pensou, o autor original pensou, uma extranet é um conjunto de informações disponibilizado, esse conjunto, para pessoas que não fazem parte diretamente da instituição. Fornecedores, clientes, parceiros, etc. Esse é um extranet. O Renato da Costa ele diz, é isso, mas ele, além disso, coloca, olha, o acesso externo fora da empresa caracteriza também. Isso não é citado pelo autor original e ele cita, inclusive, esse ponto de dúvida como se fosse uma das coisas, uma das coisas não compreendidas dentro do universo da intranet e extranet. Então ele cita isso. Ele, tem um artigo grande dele na internet, ele fala justamente da confusão desses termos, etc. E essa confusão, eu acredito que se deva muito ao fato do momento em que tudo isso aconteceu. Estamos falando aí de algo em 1995, vamos botar. Olha o celular que se usava em 1995. Isso, um celular maravilhoso, viu, para 1995. Jogo da cobrinha. Se você nunca jogou o jogo da cobrinha, você não sabe o que é diversão. O jogo da cobrinha era o máximo que tinha nesse celular. Olha o computador de 1995. Essa é uma máquina, ó, beleza para 1995. Se você não abriu jamais em sua vida uma janelinha como essa que está aparecendo aqui, você não sabe o que é sofrimento. Para acessar a internet, para acessar a web, a gente tinha que usar discadores, porque era a internet discada. Então tinha um programa só para discar. Pensa que loucura. Hoje você acessa dali tá direto. Mas naquele tempo não. Então pensa naquele tempo como a empresa poderia chegar a seus funcionários. Onde estavam os funcionários? Dentro da empresa. Então a associação entre uma rede que quer atingir os funcionários e uma LAN é muito direta, porque naquele tempo a gente não tinha um funcionário rodando com o celularzinho na mão. Olha, eu vou falar com fulano aqui, eu vou acessar minha internet. Não tinha. Então era muito mais fechado dentro da empresa. Portanto, foi uma associação casual entre grupo de pessoas. Coincidentemente, esse grupo estava, naquele momento, muito mais fortemente junto numa empresa do que é hoje. Mas hoje, para a empresa chegar aos seus funcionários, ela precisa tantas e tantas vezes sair dos seus limites. Então, o conceito não está relacionado ao limite da empresa, mas sim ao grupo de pessoas, estejam essas pessoas onde elas estiverem, que têm acesso àquela informação. Mas isso não importa quando a gente está na cara do gol respondendo a prova. O que importa é como é que as bancas trabalham. Então, diante de tudo que nós vimos aqui, vamos dar uma olhada em um quadro a respeito do que é que a gente pode considerar como todo mundo faz assim e do que é que a gente pode considerar. Olha, aqui tem um universo de dúvida. Vou para a tela. Aqui eu separei duas zonas. Uma zona segura e uma zona confusa. Digamos uma lista verde e uma lista amarela. Quando a gente encontrar conceitos que estão aqui na nossa zona segura, tá ótimo, todo mundo concorda, mas aqui nessa zona é um pouquinho mais complicado. Vamos cá. Funcionamento semelhante à internet. Todo mundo concorda com isso. Qualquer questão que cite isso, tá beleza, isso está relacionado à intranet. Protocolos, estruturas, tudo isso ninguém diverge. Características da web. Ninguém diverge sobre isso. Tem sites, tem navegadores, tem hiperlinks, tudo isso as zonas citam normalmente, ninguém confunde nada. Público da intranet e funcionários. Nenhuma banca diverge a respeito de nada do que está aqui.
Sempre que forem citadas características dentro dessa zona daqui tá ótimo. Agora vamos entrar na nossa zona confusa. A gente viu que autores de concurso divergem aqui. Ó. Abrangência de acesso. Uns dizem que dentro ou fora da empresa, ou seja, o público é o que importa. Outros dizem exclusivamente local. Então, essa é uma zona que a gente precisa prestar atenção. Quando diz isso ou quando diz isso, depende da interpretação da banca, a gente já viu. Controle de acesso, usuário, senha, VPN, enfim, firewall, qualquer meio que consiga autenticar uma pessoa dentro ou fora da empresa. Para outros, exclusivamente local. É uma zona de divergência aqui. Público da extranet, parceiros e fornecedores. Para uns, apenas parceiros e fornecedores. Para outros, parceiros, fornecedores e funcionários fora da empresa. Zona de divergência também. Diante dessa zona de divergência aqui, ó, o que é que a gente tem que fazer? Como é que a gente vai resolver as questões para que nunca mais a gente erre? Conheça a banca. Pesquise perguntas anteriores da banca de tal sorte que essas informações você já saiba previamente. Essa banca acredita nisso, ela considera isso. E é possível fazer dessa forma? Sim, é possível. A gente vai encontrar aqui alguns exemplos, vamos tratar das questões. Pegue tudo que a gente falou até agora e vamos trazer para o universo das provas, o universo dos concursos. Vamos resolver questão a respeito do tema. Vamos para a tela. Vamos começar pela CESP, uma banca logo campeã de audiência no universo dos concursos. Vamos ver. Uma rede de computadores apresenta as seguintes características. Utiliza o protocolo TCP/IP. Opa, já estou reconhecendo aqui aquela partezinha verde. Ó. É embasada no modelo web. Ó, que delícia. Oferece serviços de e-mail, transferência de arquivos e acesso à página HTTP. A um conjunto restrito de usuários. Ó, que maravilha. Conjunto restrito de usuários internos de uma empresa para a troca de informações corporativas. As características dessa rede de computadores são típicas de... Nossa, aqui é a coisa mais fácil do mundo, sopinha no mel, intranet. Repara que CESP não citou nada a respeito de dentro da empresa, fora da empresa. Ela ficou confortavelmente naquela zona verde, né? Naquela zona que todo mundo concorda. Isso é tipo maravilha, não dificultou em absolutamente nada. Vamos para a próxima. CESP, de novo, agora estilo certo ou errado. É correto conceituar a intranet como uma rede de informações internas de uma organização que tem como objetivo compartilhar dados, e informações para os seus colaboradores, usuários devidamente autorizados a acessar essa rede. Isso está certo, sem polêmica, dentro da partezinha boa. CESP não quis se meter em confusão nesse caso, que não é comum. A gente sabe bem que CESP adora uma polêmica, mas nesse caso não. Ela foi rápida, direta, caceteira, precisa. Rede intranet é isso, todo dentro da parte verde está ótimo. Vamos para a próxima. Agora vamos ver aqui VUNESP. Uma das diferenças entre a internet e a intranet é que na intranet, vamos ver, é disponibilizada apenas a troca de informações por meio de e-mail corporativo. Não, furado, nada a ver, não tem nada com isso. A transmissão de informação entre servidor e navegador é sempre monitorada para prevenir vazamento de informações. Também não tem nada a ver com isso. Repare que em momento algum foi citado qualquer uma dessas duas primeiras características aqui. C. O acesso é realizado apenas pelos computadores localizados no mesmo local físico do servidor da internet, de intranet. Olha, essa daqui está naquela zona problemática. Vamos deixar tá na zona problemática. Vamos ver aqui. D. O acesso é restrito a um certo público que se utiliza de nome de usuário e senha para acesso. Eu diria que a C e a D estão... Eu estou mais para D por hora, mas vamos olhar aqui a E. Os conteúdos das páginas não podem incluir mídias como vídeo, música. Nossa, que bobagem. Isso aqui está errado. Vamos ver o que a VUNESP tem a nos dizer em relação a essas duas alternativas. Repara. Vamos ler cada uma delas de novo. C. O acesso é realizado
apenas pelos computadores localizados no mesmo local físico do servidor de intranet, o que significa dentro da empresa. A intranet se caracterizaria por isso. No outro ele diz, o acesso é restrito a um certo público, a um certo público, que se utiliza de nome de usuário e senha para acesso. Nome de usuário e senha para acesso. Olha, aqui a VUNESP nos colocou em xeque. Ela entrou profundamente naquela zona amarela, na zona do conflito, na zona ali da dúvida. E vamos saber, em função disso, a posição da VUNESP, porque são duas alternativas um pouco divergentes. Eu diria que a letra D é ligeiramente melhor, porque, vamos dar uma olhada, o acesso é restrito a um certo público. Ninguém diverge quanto à questão do público. Não é um certo público. Aqui ele diz, ele complementa, que se utiliza de nome de usuário e senha. Então aqui eu diria que há muito mais convergência no que diz respeito a esse conceito de que vai para um certo público do que em relação a ser local. Por conta disso, francamente, eu marcaria a letra D. Vamos olhar qual é a correta? Letra D. Porém, mais do que a gente entender a correta aqui, vale muito a pena ficar atentos desde já. A VUNESP, através da alternativa errada, ela se posiciona em relação a isso. Então, se ela fosse um autor de livro, ela diria, não tem nada a ver com ser acessado localmente. Não existe essa restrição, porque ela incluiu essa alternativa e a abandonou. Ela disse, não é esse o caso. Então, não pela certa, mas por uma das alternativas que ela colocou como errada, eu diria que ela se posicionou aqui. Isso torna aquilo verdadeiro? Isso tira desse ponto a aura da dúvida? Não tira. Continua tudo do jeito que está. Mas agora a gente já sabe, olha, a VUNESP, ela se posicionou. Ela é partidária da intranet não ter qualquer relação entre o acesso local. Ok? Vamos para outra. Agora estamos na IBFC. Quanto aos conceitos básicos de intranet e internet, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Ok. Os protocolos utilizados na intranet são basicamente os mesmos. Perfeito. Zona tranquila ali, zona verde. Tanto na intranet como na internet, a principal interface de trabalho é o browser. Sim, perfeito. O browser é o www, a web, não é? O browser está associado à web. Lembra lá do que Tannenbaum disse? A internet se confunde com a própria web. Então a principal interface de trabalho é a web, tanto na internet como na intranet. Correto. 3. A internet só existe graças à junção de várias intranets. Opa, aqui não. Várias intranets existentes no mundo. Não. Porque a internet, nada a ver com essa daqui. Vamos ver logo a alternativa correta. Somente 1 e 2 estão corretas. Portanto, a alternativa A. Mas qual é o caso aqui? Não, a internet não é a junção de várias intranets. É a junção de várias LANs, de várias redes. Não intranets. Intranet é fechado. Internet é público. São redes que juntas formam a internet de forma pública. Privatizou, fechou, é intranet. Então, várias intranets são, na verdade, várias intranets separadas. Não a internet. A internet é totalmente alheia à intranet. Beleza? Vamos para a tela. IBFC de novo. Quanto aos conceitos básicos de internet e intranet, analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Perfeita. Toda intranet é aberta a clientes e também fornecedores. Falso. Isso daqui seria a extranet, aberta a clientes, fornecedores. Isso aí seria extranet. Uma intranet jamais poderá ser conectada em uma internet. Olha, aqui está na zona perigosa, né? Está na zona perigosa. Vamos deixar ela aqui marcadinha, daqui a pouco a gente volta. A intranet utiliza o protocolo SMTP para serviços de e-mail. Sim, são os mesmos protocolos da internet. Então aqui, ó, tá beleza. Bom,
Vamos olhar as alternativas aqui, por ela já vi, ó, como a primeira é falsa, tá vendo? A primeira é falsa, aqui, sendo a primeira falsa, a segunda necessariamente é falsa. Então, ó, ele também se posicionou aqui. Toda intranet jamais poderá estar conectada em uma internet. Isso traz uma certa dúvida também, se o acesso é local, somente ali, portanto ela não pode estar conectada à internet. E ela se posicionou. Portanto, alternativa correta, letra D. Vamos para a próxima. IADES. Ok, vamos lá. Internet, intranet e extranet são termos bastante utilizados no contexto tecnológico, tanto de organização quanto de residências, para designar tipos de acesso das redes de computadores. Acerca da intranet, é correto afirmar que se trata de um tipo de rede, vamos lá, restrita a um grupo seleto de pessoas e exclusiva de uma organização. Ora, essa daqui está muito boa. A intranet é restrita a um grupo seleto, a gente viu aqui, inclusive os autores comentando. Essa daqui está bastante boa. Vamos marcar 100% ela, porque vai que tem a outra, né? Mas vamos olhar. Aberta ao público? Não. Aqui já melou. Aberta ao público? Não. Restrita a um grupo seleto de pessoas e exclusiva de uma organização e dos respectivos fornecedores e parceiros? Não. A intranet, repara, esse conceito de que é restrito aos funcionários, isso não tem a menor dúvida. Quando se fala de intranet, ninguém diverge no que diz respeito a isso. É restrito aos funcionários. A extranet é que existe aquela coisa, é para parceiro e é para funcionário fora, digamos. Mas intranet é só para funcionário. Então não há divergência em relação a isso, zona verde. D. Aberta ao público, já era. Não. Aqui, aberta ao público exclusivo de organização e seus clientes, aqui está uma confusão. Aberta ao público de acesso irrestrito. Não, isso aqui é a internet. Portanto, sim, confirmadíssimo aqui, letra A. Outra. IESES. Ok, vamos lá. A respeito da intranet é incorreto, ok? Incorreto, não vamos perder de vista isso. Afirmar. Tem como um dos objetivos partilhar informação que seja pertinente à organização e seus colaboradores. Isso está correto. Se está correto, não serve, já que ele quer a incorreta. Isso aqui está fora, mas está correto. Não vamos nos esquecer disso. Essa afirmação procede. B. Uma intranet de uma organização nunca estará conectada à internet. O que é que a gente identifica aqui? Zona de perigo, zona de atenção, zona de confusão. Isso é uma afirmação, pode estar correta ou pode estar errada, depende, vamos pular. C. Possibilita maior e melhor comunicação dentro da empresa. Isso está correto. Se está correto, não serve, porque a gente está buscando o incorreto. Vamos para o D. Pode ser um risco de segurança de informação caso o seu desenvolvimento não seja adequado. Sim, isso está correto. Se está correto, não serve. Com isso, voltamos para a letra B. E olha só, uma intranet de uma organização nunca estará conectada à internet. Isso está errado, é zona de conflito, e a IESES se posicionou. Ela disse, não, pode sim. Portanto, por estar errado e por estarmos buscando a alternativa incorreta, acaba sendo a escolhida letra B. Vamos para a UFMA, Federal do Maranhão. Qual das opções abaixo apresenta a definição mais habitual da intranet? Ok. Rede de computadores que utiliza tecnologia proprietária, portanto exclusivamente do mesmo fabricante. Não, que bobagem, repara que não tem nada em lugar nenhum dizendo isso. Rede local de computadores, opa, entrou naquela zona perigosa, circunscrita aos limites internos de uma instituição, tá, na zona perigosa, na qual são utilizados os mesmos programas e protocolos de comunicação empregados na internet. Não podemos marcar como verdadeira nem falsa ainda. Vamos olhar as outras. Ela aqui está na zona perigosa. C. Redes com baixa segurança, contrastando, bababá. Não, aí está furado demais. Não tem nada, ninguém nunca falou disso, com definição mais habitual. Redes de computadores que estão geograficamente distantes entre si. A distância geográfica, papapá. Não. Furado.
redes de fibra ótica de diferentes instituições que firmam um contrato de serviço entre si, nada a ver. Portanto, repare, nós vamos acabar escolhendo a letra B, uma totalmente dentro daquela zona tumultuada. Ó, rede local de computadores, foi logo firme aqui, rede local, circunscrita aos limites internos de uma organização, na qual são utilizados os mesmos programas, papapá. Essa segunda parte aqui está toda ampla, está toda na parte verde, digamos. Todo mundo concorda com isso, mas aquela primeira, você conseguiu perceber que aquela primeira dali está toda na zona da dúvida. Você percebeu, portanto, que uma pergunta elaborada pela UFMA vai ter essa interpretação. Conseguiu perceber também que essa interpretação faz parte do universo dos concursos e mais, que faz parte da dúvida conceitual que existe na informática como um todo. Existe essa confusão. O próprio cara que concebeu, o carequinha lá, ele fala isso. Há uma confusão a respeito do termo. Então, por isso que não há certo nem errado, há interpretações. Vamos olhar uma outra banca. Crescer Consultorias. Repara que nós começamos com CESP, uma banca extremamente consagrada, VUNESP, bancas grandes, e aí estamos indo para bancas menores, bancas com a tradição menor dentro do concurso, que não significam que sejam melhores ou piores, mas sim que são menos conhecidas, têm menor experiência. Vamos ver, portanto, se houve alguma variação no termo em relação à interpretação dessas bancas. São características de uma intranet, exceto, ok, não esquecemos aqui, exceto, ok, comunicação externa. Confuso isso. Vamos ver aqui as alternativas. Acesso restrito. Acesso restrito é característica da intranet. Acesso restrito ali a um público específico. Se você vai bloquear localmente ou através de senha, etc. Não vem o caso, mas é acesso restrito. Rede local, LAN. Olha, rede local LAN, eu diria que ela está nessa zona aqui também. Entre a A e a C tem estamos naquela zonazinha ali perigosa. Vamos deixar aqui. A B a gente já sabe que está errada, porque está certa, a gente está em busca da errada, exceto. D. Compartilhamento de impressoras. Sim, a intranet a gente pode compartilhar impressoras. Não chega a ser uma característica o compartilhamento de impressoras na intranet, mas sim, é possível. Eu diria que está certo, faz parte, mas não chega a caracterizar de fato, mas ok. Dentro do universo aqui dessa pergunta da Crescer Consultorias, as opções que ela nos deu não foram assim muito amplas, digamos, muito discursivas. A dúvida, portanto, está entre comunicação externa ou LAN. Ora, uma questão como essa é bem interessante, porque ela contrapõe dois pontos ali que são curiosos. Alguém diverge que a intranet é acessível dentro de uma LAN? Não há divergência sobre isso. É o público interno que normalmente está dentro da própria empresa, dentro da LAN. Não há divergência no que diz respeito a isso. Já o acesso externo, há divergência sim. Então, a gente tem uma alternativa totalmente dentro da zona de congruência, dentro da zona de concordância, e uma outra que há dúvida. Tem dúvida de qual marcar? Rede local, portanto, não há nenhuma dúvida quanto a isso. A associação entre rede local e intranet é uma associação forte, e a comunicação externa da intranet é algo duvidoso. Portanto, se a gente tem três características aqui que a gente pode mais fortemente ligar a uma intranet, sobrou essa comunicação externa. Não, isso não faz parte, portanto, é afirmativa correta. A Crescer Consultoria se posicionou aqui nessa pergunta. Ela disse que comunicação externa não, intranet não tem comunicação externa. Vamos finalizar as nossas questões com Inas do Pará, uma banca não muito conhecida, pelo menos não para mim. Vamos lá. É uma rede de computadores privada que assenta sobre a suíte de protocolos da internet, porém é de uso exclusivo de um determinado local. Ó, um determinado local. Ela entrou aqui na zona problemática. Uso exclusivo de um determinado local, como, por exemplo, a rede de uma empresa, que só pode ser acessada pelos seus utilizadores ou colaboradores internos. Ela colocou a aspa, mas não disse qual a fonte, mas eu pesquisei essa fonte
Isso é Wikipédia. Aqui estamos, ó, no site da Wikipédia, na definição de intranet, e ela copiou daqui, não sei se ela atribuiu na prova, mas no site onde eu busquei não tinha qualquer atribuição, coisa que não é muito legal. De qualquer forma, de volta aqui à nossa afirmativa, eu diria que não há dúvida alguma dentro dessas opções aqui que ela está se referindo a uma intranet. Muita zona de dúvida, muita zona problemática dentro daquele conceito de poder acessar de dentro da empresa ou de fora da empresa, mas independentemente disso, tudo o que ela disse dali diz respeito à intranet. Não falou sobre fornecedores, não falou sobre nada disso. Bom, tudo o que nós vimos nesse vídeo mostra, eu espero que tenha conseguido pôr luz em relação ao tema. Não é para tirar as dúvidas, não. É para colocar luz nas dúvidas. É para mostrar, olha, esse ponto que você tem dúvida, não é você que tem dúvida. Toda a informática tem dúvida. Há uma divergência, inclusive, no que diz respeito aos autores de concurso. Há uma divergência dentro da ciência da computação. Não é algo que a ciência da computação esteja preocupada, mas sim é um termo que para o universo dos concurseiros é importante. Se para o universo dos concurseiros é importante, a gente precisa compreender essa dúvida e não tomar partido de um lado ou do outro, mas entender, na hora que chega algo que não tem dúvida, que todo mundo concorda, beleza, vamos nele. Mas se for algo que está no universo da dúvida, vamos procurar conhecer a banca que está fazendo a prova. Tem alguma questão anterior que ela se posiciona em relação a isso? Porque a gente viu que pode conter armadilha, cada perguntinha relacionada a isso que esteja ligada naquela zona mais turva do conteúdo, ok? Eu espero ter contribuído para essa luz na dúvida, para que você não tenha mais insegurança em relação ao fato de ter dúvida. A dúvida não é sua, é de todo o universo da informática. Procure se informar da sua banca, qual posicionamento ela tem, ok? Boa sorte, bons estudos e até a próxima.